Olá, meu nome é professor Gustavo Tepedino, nosso tema é contemporânea conformação da autonomia privada e nossa aula específica se destina a estudar a autonomia privada e novos problemas decorrentes da autonomia privada. O tema envolve uma evolução conceitual da autonomia que parte do voluntarismo em que era chamada autonomia da vontade aos dias de hoje, em que, ao lado da liberdade de fixação das regras contratuais, a autonomia admite também fontes heterônomas, ou seja, a intervenção do Estado, limitando-a, restringindo-a, determinando contratações em circunstâncias especiais, protegendo partes vulneráveis. Então, nós temos hoje uma autonomia privada que qualitativamente é moldada pela busca de interesses socialmente relevantes que flexionam, limitam, sem derrogar, a liberdade de contratar. A autonomia privada assim constituída, com fonte autônoma, efetivamente, que é a autorregulação de interesses, ao lado de fontes heterônomas, decorrentes da intervenção estatal, essa autonomia deve ser interpretada nas questões contratuais mais relevantes. E, exatamente ao lado dos princípios clássicos, autonomia, força obrigatória dos pactos e relatividade, nós tivemos o nascimento de novos princípios contratuais. A boa-fé objetiva, a função social do contrato e o princípio do equilíbrio das prestações. Esses novos princípios moldam, de alguma maneira, limitam, dão outro contorno à autonomia. E se expressam esses novos princípios em algumas questões que estão postas na atividade negocial. A primeira, que eu acho muito interessante, é a formulação do que se chamou de figuras parcelares decorrentes da boa-fé objetiva. Ou seja, em razão do princípio da boa-fé objetiva, nas suas funções interpretativa, restritiva de direitos e criadora de deveres anexos, algumas figuras até antigas, como no caso nemo potest venire contra factum próprio e tu quoque, são figuras parcelares, ou seja, aspectos específicos considerados pela doutrina de jurisprudência como violadores da boa-fé objetiva, ou seja, formulações ou modelos que, através da boa-fé objetiva, penetraram em nosso sistema contratual. Esse primeiro deles que eu gostaria de abordar é o princípio segundo o qual nemo potest, eu sei, ninguém pode venire contra factum próprio, ninguém pode vir contra comportamento próprio, ou seja, não é possível, não se admite, em razão da boa-fé objetiva, a qualquer pessoa agir em contradição com legítima expectativa criada em razão de comportamento anteriormente adotado. Podemos dizer entre nós que todos nós somos contraditórios na vida. Não há ninguém que não tenha um dia caído em contradição. Seria impossível isso, e o direito não quer algo impossível. Mas, muitas vezes, nas relações contratuais, o comportamento de uma das partes cria legítima expectativa em outra. Por exemplo, imaginemos um contrato em que é possível a resilição ou a não renovação, mas que uma parte dá sinais vivos, implícitos e, às vezes, até expressos, do seu interesse em renovar. Ou seja, muitas vezes o consumidor considera que o produto terá certamente a mesma qualidade que foi apresentada a ele anteriormente pelo fornecedor, em razão desse comportamento do fornecedor, de sempre
a tempo e a hora se dispor à manutenção. Então, o que o venire contra factum próprio pretende é exatamente um certo respeito ao comportamento do contratante que gerou uma expectativa considerada, portanto, legítima, já que criada em razão deste mesmo comportamento. Houve um caso nos anos 70, relatou o ministro Leitão de Abreu no Supremo Tribunal Federal, em 78, em que uma hipótese muito interessante, que o Supremo Tribunal Federal, num leading case, examinou um casamento de um casal que havia se casado no Uruguai, onde o regime era de separação de bens. E no Brasil, o regime, quando eles se casaram, era de comunhão universal. E eles se casaram e passaram a vida durante 17 anos convivendo com todos os atos próprios de regime de separação. No momento em que há a separação, verifica-se que, como o primeiro domicílio do casal tinha sido no Brasil, que o regime aplicável seria, isso que ele alega, uma das partes alega, o da comunhão. Uma das partes quer a comunhão e não a separação. E o Supremo Tribunal Federal disse, olha, durante 17 anos as partes foram até o Uruguai, porque quiseram o regime da separação, e conviveram e praticaram atos assumindo ambos o regime de separação. Portanto, nemo potestas venire contra factum próprio. E mesmo, portanto, sendo uma matéria de ordem pública, que é o regime de bens imposto ao casamento, mesmo nesse caso, o Supremo considerou, portanto, que não seria dado alegar a comunhão para afastar o regime que a própria parte assumiu durante tantos anos. Portanto, é muito interessante, tem sido muito utilizado na prática jurisprudencial e por nós advogados, a utilização do venire. Uma outra figura parcelar, ou seja, um aspecto da boa-fé muito interessante, é o chamado tu quoque. A referência aqui é a famosa frase imortalizada por Shakespeare, quando César foi apunhalado por Brutus, seu filho adotivo, que César disse, até tu, Brutus, tu, quoque, até tu, Brutus. Ou seja, você, uma pessoa, uma parte, um contratante que age de uma maneira ilícita, não pode, num determinado momento, arguir essa mesma ilicitude da parte contrária, seja ilicitude, seja qualquer antijuridicidade. O tu quoque, portanto, é uma imputação de antijuridicidade alheia ao contratante em relação à prática de comportamento que adotou anteriormente, ou seja, é a ingratidão. Notem que aqui a tu quoque tem sido utilizada de maneira também muito próxima do venire contra factum próprio, mas com essa característica. É comum alguém arguir um ilícito contratual e a outra parte argui, mas você sempre praticou ou cumpriu as prestações dessa maneira. Portanto, não houve uma certa contradição no que tange ao próprio comportamento, mas uma imputação ao comportamento que não leva em conta o próprio. E essa também é uma figura parcelar que tem sido muito utilizada com exemplos jurisprudenciais. Ao lado do nemo pote venire tu quoque, duas outras figuras também com expressão latina chamada suppressio e surrexio. A suppressio é a possibilidade de perda de direito pela longa omissão do agente capaz de gerar uma legítima expectativa quanto à renúncia do próprio direito. E é uma figura interessante também por conta da boa-fé objetiva. Há alguns casos importantes, o próprio Código Civil, no artigo 330, faz referência ao pagamento, afirmando que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato, ou seja, a despeito de previsão contratual, a prática reiterada acerca da realização do pagamento para o Código Civil equivale a uma espécie de suppressio. E a suppressio tem sido utilizada em algumas hipóteses em que uma longa omissão, associada normalmente a um comportamento concludente no sentido de determinada
declaração de vontade, assegura à parte contrária que um certo direito não seria arguído. Ao lado da supressio existe a outra face da mesma moeda, que é a surrexio. A surrexio é a aquisição de um direito contratual em razão dessa prática reiterada e continuada admitida pela contraparte. Digamos que sempre uma parte admitiu, ou seja, atribuiu um direito contratual não previsto à outra. Há um exemplo de jurisprudência interessante no Tribunal de São Paulo, há uns anos atrás, em que, num shopping center, a locatária da loja, era um negócio de um restaurante, sempre foi permitido ao locatário que os garçons servissem aos clientes na praça de alimentação do shopping. E num determinado dia, depois de mais de uma década, o locador disse, a partir de hoje não, você tem que restringir a locação ao seu espaço locado, a área de alimentação é uma outra área, nós teremos que cobrar um outro valor ou alugar para outra pessoa aquele espaço. E o Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, considerou que já tinha havido a surrexio, ou seja, tinha sido atribuído ao locatário, por concessão do locador reiterada ao longo do tempo, aquela possibilidade de utilização do espaço. Percebam que tanto suppressio como surrexio, como tu quoque, como venire contra factum próprio, são expressões da boa-fé. Mas o interessante aqui, e por isso gostaria de sublinhar, é que são expressões muito práticas, muito visíveis, para que não se pense que a boa-fé seria só uma manifestação metajurídica ou algo que não se concretizasse em aspectos práticos da relação contratual. Ao lado dessas figuras parcelares, chama atenção também para o chamado dever de mitigar o próprio prejuízo, que advém do direito norte-americano, também no direito francês se admite. E eu acho muito importante, como reflexo da boa-fé, essa categoria ou esse instrumento, no sentido de que aquele que invoca a quebra de um contrato deve tomar medidas razoáveis para limitar o próprio prejuízo, ou seja, para não aumentar a indenização e o prejuízo da contraparte, que será, evidentemente, objeto de ressarcimento. Acontece muitas vezes, em algumas relações contratuais, que a multa diária ou a multa fixada pelos contratantes é uma quantia em tal monta que é mais interessante para o contratante o inadimplemento do que o adimplemento. Então, digamos que numa determinada operação, o próprio contratante que é vítima do inadimplemento não tome providências para advertir o contratante de que o contrato está sendo prestado de forma equivocada. Não advertir ao contratante de que pode ser minimizada a perda. Nesses casos, considera-se que houve violação por parte da vítima do adimplemento desse dever de minimizar o próprio prejuízo. Então, em algumas questões jurisprudenciais interessantes, a vítima do inadimplemento, inclusive, gasta dinheiro. Se está numa usina que houve um acidente, gasta dinheiro para impedir que o acidente aumente o prejuízo. Portanto, é uma responsabilização. Vejam o reflexo da solidariedade, vejam o reflexo da preocupação em boa-fé com outro contratante e também em respeito ao seu, sem sacrifício à posição pessoal, o dever de mitigar o próprio prejuízo. E, finalmente, eu chamo a atenção para o adimplemento substancial, que impede a resolução contratual por inadimplemento se a prestação foi substancialmente cumprida, embora de modo imperfeito, desde que a satisfação do credor, prestem bem atenção nisso, porque há uma certa confusão aqui em alguma parte da jurisprudência, desde que o credor possa alcançar a sua prestação, a sua satisfação, de maneira menos gravosa para o devedor, com a conservação dos contratos. Então, em síntese, imaginemos um contrato em que exista
uma cláusula resolutiva expressa. E eu não paguei uma prestação, mas já paguei todas as outras. Então, o juiz, ao invés de determinar a resolução contratual, ele pode perfeitamente manter o contrato em vida, exigindo que a cobrança seja feita sobre os bens do devedor, satisfazendo ao sim o credor. Eu chamo a atenção, em fase conclusiva, para o fato de que o adimplemento substancial não possa ser interpretado de maneira quantitativa. Quantos por cento do contrato já foi pago? Muitas vezes imagina que depois de 70%, 80% das prestações foram pagas. Isso não é o mais importante. O adimplemento substancial não desfaz a obrigatoriedade dos pactos. Se há cláusula resolutiva, normalmente ela tem que ser respeitada. O adimplemento substancial intervém naquelas hipóteses em que é possível conservar o contrato sem resolvê-lo, desde que o credor tenha satisfeito o seu direito. Então, se nós temos uma quantia que possa ser executada através de seus bens sem resolução do contrato, é muito menos gravoso para o devedor e se valoriza, assim, o seu adimplemento substancial. Não podemos admitir o adimplemento substancial, que é um efeito direto da boa-fé objetiva, em uma proporção meramente matemática, como se fosse apenas um quantitativo de prestações, e sim como uma forma de verificar a função da boa-fé, que é conservar o contrato sempre que possível, com a satisfação de interesse do credor e, evidentemente, cobrando o devedor as perdas e danos pelo seu inadimplemento, ainda que seja um inadimplemento pequeno. Tais são, portanto, alguns dos impactos tão interessantes e tão úteis no nosso dia a dia contratual, derivados dos novos princípios que conformam a autonomia privada de uma maneira a manter os princípios tradicionais, mas alterando-a qualitativamente. Muito obrigado.